Olá, meio-dia em ponto, estamos começando mais um programa Comando Geral aqui na TV Cuiabá, canal 47.1. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook. Vou pedir até a nossa técnica que depois coloque ou no final ou no meio, fique à vontade, o endereço no Facebook e no YouTube, onde as pessoas podem ou possam, né, assistir esse programa. E também nós reprisamos o programa no período da noite, aí a partir das 8, 8h30 da noite, o programa vai novamente ao ar. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, no campo pessoal. Tenho por ele e nutro por ele uma grande admiração, não só por ele, como pelos seus filhos, a exemplo do Pineto, né? E a sua esposa, uma senhora que nos atende com o maior carinho, com a maior educação. Me auxiliou muito na Secopa, na AGECOPA, na transformação da AGECOPA para a Secopa. É um homem que tem uma história de vida em toda a Cuiabania, não há quem não conheça este convidado. E apresentando Agripino Bonilha Filho, eu peço a ele que, sinteticamente, coloque as principais funções públicas, Bonilha, que você ocupou ao longo dos seus 88 anos, é isso? 88 anos, faço agora em outubro. Por favor, coloque para os nossos convidados que estão nos assistindo, quais foram as principais atividades públicas ou cargos públicos que você ocupou na sua vida? Se estiver presente aqui nesse instante, uma fórmula de eu colocar no meu currículo como ação pública, começa por aqui. Pois não. Eu tive, graças a Deus, uma trajetória muito apoiada e uma trajetória muito sensível com relação aos meus conhecimentos e à minha capacidade. Nunca foi além do que eu podia fazer, sempre dentro daquele ponto. Eu conheci o governador Pedro Pedrossiano, um dentista, estava vindo de um estágio de 1 ano e meio em Paris, na França, e conversando, etc., por 3 vezes, por 2 coincidências do dentista, e a terceira vez ele me chamou no Hotel Miramar e me convidou para ser secretário de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso, do seu governo, que ia iniciar. Neste período, ainda, o Afonso Simões Correia, convidado para secretário de Agricultura, pediu 6 meses para ficar ausente, então eu respondi pela Secretaria de Agricultura. Foi o período em que nós fechamos o Departamento de Terra, porque estava doando terra com andares superiores a 10 andares. Então, foi reaberto depois com uma condição técnica melhor. Portanto, eu fui secretário de Indústria e Comércio, secretário de Agricultura. Posteriormente, foi implantado o último estado que implantou a Junta Comercial de Mato Grosso foi aqui. Nós presidimos a Junta Comercial, implantamos a Junta Comercial. Em 1 ano, o ministro de Indústria e Comércio e o Dr. Geraldo Prado Nogueira, que era o diretor, nos pediu que fizesse uma visita em todo o Brasil para mostrar como nós implantamos uma junta comercial, entregando um registro simples de pessoa física em menos de 2 dias, limitada em 1 semana, etc. Coisas que custavam, à época, em qualquer lugar do Estado, 1 mês. Então, fizemos essa visita, ficamos 12 anos como presidente da junta. Depois nós fomos para o SEBRAE, que era SEAG. Ficamos 8 anos no SEBRAE. O SEBRAE tinha 4 funcionários e tinha uma função pequena de promover palestras. Nós transformamos o SEBRAE e deixamos com 80 funcionários numa estrutura 10 vezes maior do que a que eu recebi. Graças a Deus, pelo apoio que nós tivemos dos diretores do SEBRAE e, na época, dos governadores de estado. Do SEBRAE, nós fomos secretário de Indústria e Comércio e secretário
de finanças da prefeitura do prefeito Meirelles. Posteriormente, também fomos interventor durante um ano do Banco do Estado de Mato Grosso e 3 anos como diretor eleito. Deixamos para ser candidato a governador de estado. E depois a Secretaria da Secopa, com a sua direção, e daí eu passei a conhecê-lo mais de perto e vi que você estava no lugar certo, porque era uma pessoa extremamente competente, não falo isso Obrigado, nessa Moreira. oportunidade, mas quando fui entrevistado, a questão de 2 meses atrás, pelo Onofre Ribeiro, eu mencionei seu nome. Obrigado. Só que eu fiz um elogio grande a você e, dado meus 88 anos, esqueci seu nome. Mas está lá registrado. Efeitos da Covid. Está registrado, eu citei e tal, foi secretário de Finanças do Estado, assim, e na hora eu esqueci seu nome. Você pode, você tem todo o direito. Mas não fique zangado com o Onofre, porque ele também esqueceu. O Onofre podia ter ajudado, né? Podia ter ajudado. Onofre, vou te cobrar depois, hein, cara? Bonilha, como você viu a abertura, meio e fim do Banco do Estado de Mato Grosso? Já que você presidiu aquela instituição, depois foi liquidante, e eu me lembro que o desfecho final disso se deu no governo Dante de Oliveira, naquele programa de enxugamento das instituições financeiras estaduais, que possivelmente poderiam estar ineficientes ou sendo usada mais politicamente do que em prol daquele objetivo em que ela foi criada. O fato é que o BEMAT foi liquidado. Se tivesse vivo o BEMAT hoje, talvez seria uma das maiores instituições, entre as maiores do país, haja vista que o nosso Estado é um dos maiores tomadores de crédito, especialmente na área rural, né? No agronegócio. Como você participou, é uma lenda viva dessa história, na sua visão, isso foi bom, foi ruim? Como foi o começo, meio e fim do BEMAT em síntese? Na realidade, como interventor, foi uma ação pessoal do governador da época, Bezerra, que nos convidou para completar o 2º ano de mandato do Banco Central, como interventor do Banco Central. Desculpa te interromper. Antes do senhor assumir, era o Edson de Freitas, que era o presidente? Acho que não. Mas Edson foi depois. Foi depois, tá? Pois não. Foi quando foi liquidado o banco. Tá. Então, nesse período que eu tomei posse, fui ao governador e disse: governador, nós não temos recursos, não é para emprestar dinheiro, é para pagar funcionário. Como é que nós vamos tratar desse banco? Primeira ação que eu tenho para manter esse banco e ver a grandeza dele, e a grandeza dele estava nos empréstimos mal dados, e que nós recuperamos, pelo menos 70% deles. Eu até, se contar os 30%, já não justificaria ter um banco de Estado em lugar nenhum. E ele nos deu 3 dias de recursos do governo do Estado aplicado, a inflação era grande, e essa aplicação ficava para o BEMAT. Nós estamos falando o quê? De 86, 87? Eu não me lembro. Meu Deus. Mas enfim, eu me lembro que a inflação era algo próximo de 90, 87, era uma barbaridade. Era o famoso overnight, né? Dormia com uma cacetada e amanhecia com 10 cacetadas na conta. Exatamente. Então nós fomos por etapa resolvendo os problemas do BEMAT. A primeira etapa era resolver os problemas de São Paulo. Em São Paulo tinha um gerente que foi a destruição do BEMAT. Exemplo. O BEMAT tinha uma agência em São Paulo. Uma agência em São Paulo, mas não tinha agência no Paraná, emprestou para o Paraná. Não tinha uma agência em Belo Horizonte, emprestou para Minas Gerais. Entendi. Então eu resolvi cobrar esses valores, porque eram em torno de quase 20 milhões de dólares. Muita coisa. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais,
quando nós fomos conhecer a fazenda que estava colocada como segurança, como garantia, ela estava embaixo d'água, porque já havia sido desapropriado pelo governo. E um cartório que havia sido fechado pelo governo deu uma certidão que aquilo ali existia. Então, quando fomos cobrar, não tínhamos garantia nenhuma e as pessoas famoso já tinham... crédito podre. Podre. Em São Paulo, tinha $1 milhão de dólares do governo anterior com garantia e $3 milhões sem garantia de uma empresa de café. Então, não tínhamos como cobrar esses 3 milhões. Fomos do 1 milhão e pedimos para fechar a empresa. Eles correram. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vocês pagam já em parcelas maiores, entretanto, vão me dar a garantia dos 3 milhões que não tem garantia do banco. Veja como o banco dava dinheiro. Em Minas Gerais, em Santa Catarina, ou Curitiba, ou Paraná, 2 fazendas como garantia de 7 milhões de dólares. Não existiam as fazendas. De maneira que isto era o BEMAT da área comercial. Na área política, aqui dentro do Estado, nós tínhamos em torno de 3, 4 milhões de dólares dados para pessoas incobráveis. Quem são as pessoas politicamente incobráveis? Pessoas do Tribunal de Contas, pessoas da Assembleia Legislativa, pessoas do Tribunal de Justiça. Antigamente esse regramento ele era um pouco aberto, né? Não é como é hoje o sistema financeiro nacional. Eu não estou falando genericamente, Sim, claro. ou generalizadamente. Sim. Algumas pessoas incobráveis, perfeito. Não instituições incobráveis. E depois também tinha um outro passo para ser dado. Nenhuma entidade do governo ou que servia à sociedade mato-grossense tinha conta do BEMAT. Tipo o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, etc, etc, etc. Então, esse era o BEMAT que nós encontramos. E dentro dessa gama de possíveis clientes, que seria do próprio Estado e dos poderes, talvez seria uma sobrevivência do banco, né? Evidente, evidente. É uma questão de foco, de objetivo de quem está no governo, de política pública, né? Exato. Mas ainda bem que você foi lá, assumiu, colocou com franqueza, né? Depois veio a liquidação do Banco do Estado e ficou... Mas um detalhe, nós saímos do terceiro ano pagando dividendo para os associados antigos do Banco do Estado. Um banco totalmente recuperado. 8 meses depois, eu dispensei os 3% do governo do Estado e entregamos o banco tinindo, muito bem estruturado. Ele foi, depois, no próximo governo, ele foi liquidado, eu não sei detalhes. De alguma forma, nossas histórias se cruzam, porque quando eu fui convidado pelo então governador Blairo Maggi para vir compor o seu staff, uma das missões que me foi dada foi a criação e a fundação da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a MT Fomento, que funcionava na nossa gestão, na antiga residência ali dos ex-governadores, que com certeza o senhor frequentou aquilo ali por muitas vezes. E nós criamos, fundamos, ela trocou de nome no meio do caminho para Desenvolve MT, mas a essência é a mesma, continuamos compondo o quadro societário e hoje é uma instituição financeira não bancária, porque ela não tem tesouraria própria e nem pode captar recursos junto ao público, né? E não tem sistema de conta corrente, enfim, é um banco, aliás, é uma instituição financeira de empréstimos, né? De financiamento do desenvolvimento do Estado. Então, de alguma forma, as histórias aí acabam se tocando. Se misturam. Devido ao seu destaque na vida pública e seu início lá como vereador, eu até tinha elencado aqui, quando o senhor foi vereador, por exemplo, o senhor criou uma lei limitando, tratando dessas questões das construções, reformas e ampliações dos edifícios. Estava um pouco meio desordenado na cidade, isso passou pelo senhor. A Praça Edgar Vieira, a atual praça que situa ali nas ruas 8, 9, no bairro Vila Boa Esperança, o nome dessa praça
foi o senhor que deu, através de um projeto de lei, o senhor aprovou e sancionou a lei de utilidade pública do Clube do Automóvel, né, que tinha sede em Mato Grosso. Relacionei algumas coisinhas aqui, só para a sociedade buscar na memória e lembrar. O senhor declarou utilidade pública a Associação Comunitária do CPA 2. Olha só. O senhor declarou a proibição de alguns tipos de propaganda em vias públicas. Já naquela época, o senhor tinha a visão de não poluição visual do ambiente metropolitano. O senhor declarou de utilidade pública o Clube Esportivo Serrano. Não me recordo desse clube. Quem que é o Clube Esportivo Serrano? Na época ele existiu, não sei a continuidade dele. Fechou. O senhor declarou também, estou dizendo projetos de lei que foram aprovados, como propriedade declarou, não, consentiu, né, pediu a doação de uma área para o Sindicato dos Empregados do Comércio de Cuiabá, para que tivesse uma sede própria. O importante durante esse período foi o seguinte: nós tivemos com o prefeito da cidade um ponto de equilíbrio de atendimento. Ele precisava do voto do vereador e eu precisava que ele me atendesse das reivindicações. O senhor chegou a presidir a Câmara? Não. Mas o senhor foi o vereador mais votado à época? Fui o vereador mais votado, mas tive voto em todas as urnas de Cuiabá. Na época, nós tivemos essa... E a sua relação com o prefeito? Esse é o problema. Nós tínhamos 11 contra 10. A minha posição era uma posição de equilíbrio. Eu transformei essa posição de equilíbrio não em chantagem política ou da pior espécie. Ao contrário. Eu estava pronto para atender o prefeito. Eu votei várias vezes contra o prefeito. Várias vezes. Inclusive contra um empréstimo que não estava bem explicado. Mas eu fiz muitas proposições, eu diria, indicações de obras públicas na cidade, mais ou menos em torno de mais de 100, e 80% foi atendidas. De maneira que eu transformei a nossa atividade em atividade executiva de Cuiabá. À época, não me recordo, não sei se existia ainda a Arena, Aliança Renovadora Nacional. MDB e Arena. E Arena. O senhor era de que partido? Eu era da Arena, do governo Júlio Campos. Eu apoiei o governador Júlio Campos. E depois o senhor veio a concorrer a governador contra, entre aspas, o irmão do governador Júlio Campos, que era Jaime Veríssimo de Campos. Foi uma luta desigual? Muito desigual. O Jaime é um ser político, eu não sou, eu sou um ser técnico. Eu tenho outra formação, eu gosto de trabalhar dando sensação de que as coisas que eu faço não faz bem só para um indivíduo ou uma empresa, mas faz bem para a comunidade, para o coletivo, isso é que me dava satisfação. E nunca pensei tão alto assim a chegar governador. Foi uma pesquisa feita à época do governo que dava ao BEMAT uma aceitação muito grande da administração do banco. E com isso o governador tendenciosamente achou que eu poderia responder por essa pesquisa que houve. E saí candidato a governador e não tinha um programa de governo, não me deram, mas eu sabia o que fazer se ganhasse. Se ganhasse, talvez eu fizesse um bom governo, não tenho ideia do que eu iria encontrar pela frente, mas de qualquer maneira eu tinha noção do que seria um Mato Grosso pujante. E a infraestrutura necessária, básica, para tudo. Eu tenho certeza disso. O slogan de Agripino Bonilha Filho, para quem é da velha guarda vai se lembrar bem, o slogan era: o bom é Bonilha. Né? Eu me lembro, eu ainda era criança, Bonilha, nessa época, né? Criança assim, adolescente, e eu participei assim, de longe, de algumas caminhadas que o senhor e a sua equipe
fizeram na Avenida Getúlio Vargas, né, passaram em frente ao Bemate como simbologia, enfim, bastante interessante ter assistido, ter visto, ser seu fã, e hoje estamos aqui, trabalhamos juntos na Secopa, na Gecopa, e hoje estamos aqui batendo um papo para toda a sociedade mato-grossense. Olha, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta a gente continua com esse bate-papo interessante com Agripino Bonilha Filho. O bom é Bonilha. De volta conversando aqui com o nosso amigo, toda a sociedade mato-grossense, cuiabana, enfim, conhece Agripino Bonilha Filho, essa lenda viva da política mato-grossense. E, Bonilha, eu até vou pedir a nossa técnica, lá o Serginho, né, da área técnica, durante esse bate-papo, Serginho, você pode ir colocando algumas imagens aí do Bonilha, da família, enfim, não tem nenhum problema não, olha lá. Quem é aquele jovem no seu colo? Bisneto. Já é bisneto? Davi. Essa senhora? É minha companheirona de 58 anos, a Wanda. Dona Wanda. E o Oswaldo Sobrinho lá em Veneza. Dona Wanda. Dona Wanda, minha Dona Wanda, companheirona. um beijo no coração da senhora. Essa imagem aí, segura um pouquinho aí, Serginho. Essa imagem aí, gente, quando nós estávamos na Secopa, o Bonilha participando, ajudando na questão do voluntariado, vamos falar sobre isso aqui. Está ali o prefeito, naquele momento era o Chico Galindo, está ali o Jefferson, está o Yuri, lá no fundo está o Maurício Guimarães, de costas aqui está o eterno prefeitão Roberto França, meu amigo pessoal, um beijo no seu coração, Roberto, fica com Deus, estamos juntos, enfim, então Bonilha faz parte dessa história. Bonilha, como é que foi a questão de ter trazido você para fazer parte da AGECOPA, primeiramente, depois da Secopa? Na realidade, o grande mentor de Cuiabá, sede de uma Copa do Mundo, foi o governador Blairo Maggi. Sem que ele tivesse aquele desejo, aquela vontade executiva, colocou um recurso de 1 bilhão para a solução dos primeiros problemas de infraestrutura da cidade. Não posso deixar de dizer que ele é o início desses méritos. Eu vou fazer só um parêntese, Bonilha. Quando você falou 1 bilhão, eu participei dessa reunião com então o governador e disse, governador, um dos diferenciais que o senhor pode colocar junto à FIFA, levar a carta na mão, é que nós temos 1 bilhão para aplicar na Copa do Mundo. Ele falou, mas como? Onde está esse 1 bilhão? Falei, desenhei para ele e mostrei um pedaço do FETAB, de fundo A, fundo B, rentabilidade de aplicação da conta única. Construímos, até porque você não tinha necessidade de ter 1 bilhão em caixa imediatamente. Né? Você faria uma programação e isso talvez contribuiu sobremaneira. Mas vamos lá, continuando. E com esse desenho, eu fui até a CBF conversar lá com o presidente. Eu acho que tem imagem ali, Bonilha, sua, do governador Blairo Maggi e de João Avelange. Depois nós vamos voltar nessas fotos aí quando você foi candidato a governador, eu acho, né? Mas pode ir passando, Serginho. Essa é a caverna dos Beatles. Isso. Londres. O Avelange. Esse é o João Avelange, amigo do peito do Bonilha. Aí, segura aí, por favor. Deixa nessa imagem, Serginho, por gentileza. Então, continuando. Na realidade, eu não encontrei o presidente, que estava na Europa, mas conversei com várias pessoas da elite da CBF. E eles me mostraram a nua e crua realidade antecipada, mesmo daquilo que era programado pela CBD, de verificar em todos os lugares a possibilidade, conversar, tudo aquilo, na minha opinião, pelo que eu estava ouvindo, não ia adiantar nada. Ou seja, Cuiabá, para eles, não tinha 1% de possibilidade por falta de infraestrutura. Começando pelo próprio estádio, que era o estádio
completamente fora dos padrões de Copa do Mundo, problema de transporte interno, aeroporto, um monte de coisas que tiravam Cuiabá e Mato Grosso, como tiravam o Amazonas, como tiravam Mato Grosso do Sul dessas possibilidades. Qual era as duas indicadas pela opinião daqueles técnicos? Goiás, próximo a Brasília, poderia aqueles que estavam em Brasília para assistir os jogos do seu país ali se deslocar para assistir outros jogos com facilidade para Goiás, e Paraná, e Florianópolis, Santa Catarina. Duas coisas, porque eles tinham, inclusive, participação no Campeonato Brasileiro naquela época. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não tinham nem representante. Quer dizer, todos os elementos vitais de uma escolha não constava nem Campo Grande, nem Cuiabá, nem Amazonas, nem lugar nenhum. Aí me reportei, por experiência, quando eu era presidente da federação, a uma proposta do João Avelange, que teve um êxito extraordinário, de fazer no Brasil uma mini Copa do Mundo, igualzinha às outras Copas, no intervalo de Copa do Mundo. E também houve a mesma correria da época para defender locais de execução dessa Copa. Só que Cuiabá não tinha estádio, era o Presidente Dutra, mas nós tínhamos em Campo Grande, era um estado só, e eu era presidente da federação. Então fui eu, João Avelange, e até escrevi, dei a ele, o seguinte: João, nos coloque como Campo Grande, que está no coração do Pantanal Mato-Grossense, o Pantanal para divulgar pelo mundo inteiro, e coloque também o Amazonas, Manaus, e dois setores de turismo fantástico que o Brasil oferece para o mundo. E o João encampou na mesma hora. Eu tenho fotografias onde o presidente da FIFA daquela época foi visitar Campo Grande, o João Avelange, eu estava junto, e dali nasceu a primeira participação de Mato Grosso em Copa do Mundo. Campo Grande que participou. Pensando do mesmo jeito, eu lembrei uma segunda fase de o que pode mudar isto politicamente, só politicamente. Não é 1 bilhão, mas vai ser importante esse bilhão. Foi importante esse bilhão. Não é fazer todas as infraestruturas correndo, nada disso. É politicamente. E quem é o homem político que pode orientar a cabeça do atual presidente da FIFA da época? João Avelange. Por que João Avelange? Até João Avelange, quais foram os presidentes da FIFA? Foram presidentes de entidades. O Stalenhouse, que era o presidente da época, da Inglaterra. Júlio Rimet, que deu nome à taça da França. Isto para dar dois exemplos. E o Avelange, do Brasil. Avelange ficou longos anos frente à FIFA, 12 anos. Então o João chega e diz assim, eu esqueci o nome do presidente da FIFA da época. Blatter. Você vai ser o presidente do meu lugar, porque eu já estou com 193 anos, eu não quero mais continuar. Ah, mas eu não sou o presidente, não, mas você vai ser o meu candidato. Blatter, funcionário da FIFA, secretário-geral da FIFA, não presidente de entidade. Concluindo, ele foi eleito presidente, candidato único e por unanimidade. Questão de gestor, não é isso? Gestor. Quem foi o mentor disso aí? João Avelange. Segundo lugar, você tinha que imaginar, existe a expressão caridade como ato de fé das pessoas? Gratidão. Então, na posse do Blatter, o João Avelange fez um discurso e disse para o Blatter, perante o mundo inteiro, estava divulgando pelo mundo inteiro, Blatter, infelizmente você não vai ser um bom presidente como eu fui.
porque você não vai ter um Blatter como secretário. Bom, soma-se, para não ter outras coisas a mais, esses dois fatos, eu me pergunto, se o João Avelange disser para o Blatter, eu quero colocar a Amazônia e o Pantanal, será que ele atende? Nesta conclusão, eu preciso falar em nome do governo ou levar o governo para falar com o Avelange, oferecer isso tudo. Então, escrevi um artigo na Gazeta dizendo sobre a necessidade de ser a Amazônia e o Pantanal. Mandei para o Avelange. O Avelange eu vou lhe dar, eu devia ter trazido, eu vou trazer para você esse artigo. O João disse assim, espetacular o que já nós fizemos antes, vou falar com o Blatter. Peguei essa resposta dele e eu não tinha muita amizade com o Yuri Bastos, que é uma outra pessoa que eu coloco com grande evidência e méritos da conquista dessa Copa. Me pegou e me levou ao Blairo Maggi, que eu não conhecia pessoalmente. Eu digo, e tudo isso que eu estou falando agora, eu falei para o Blairo Maggi. E como conclusão, Blairo, olha aqui o artigo que eu fiz e o artigo que o Avelange respondeu, da maneira como respondeu o Avelange, aceitando aquele raciocínio de abrir a porta. Aí o Blatter, mas você conhece o Avelange? Eu digo, peraí um pouquinho. Peguei meu telefone, liguei, o João atendeu. Na hora? Na hora, o Blatter disse, eu estou aqui com o governador está propondo Mato Grosso, Pantanal de Mato Grosso, ele quer falar com o senhor. David Blatter. Por minha conta, eles falaram 25 minutos. Eu paguei. Nessa época não tinha ligação pelo WhatsApp. Quando ele desligou, ele disse para o Yuri, Yuri, pega todo o material que nós temos do Pantanal e vai amanhã falar com o João. E fizemos isso. O Yuri pegou todo o material do Pantanal, pegamos o avião, fomos falar com o João. Na antessala, nós chegamos 11 horas no escritório do João, ele tinha marcado 11 horas, chegamos 10h45. O João entra, eu de manga de camisa, o Yuri paletó e gravata, né? E o João me gozava muito. Aí o João falou para o secretário, quem são aqueles dois ali? Aí o secretário disse, não, um é secretário de Estado lá de Mato Grosso. Ele disse, naturalmente, aquele bem vestido, na frente do Yuri. E cumprimentou o Yuri e depois me pegou e me levou junto. Coincidentemente, na sala de reunião, a Lucinha, filha do João Avelange, toca do aeroporto, estava chegando das Ilhas Gregas. E fala com o João, o Yuri aqui, ouvindo, eu também, deixei o Yuri do lado do Avelange, filha do Avelange. Quando o João está falando João aqui, gente, é João Avelange. Aí o João diz assim, Lucinha, sabe quem está aqui do meu lado? Não, o Pininho sou eu, agripista. Aí ele deu o telefone para eu falar com a Lucinha e o Yuri observando. Né? E o Blatter. Aí o João, para concluir, disse, me traga Não, o material já trouxemos, deve estar esse aqui, mas vamos trazer mais moderno, não sei o quê, mais sintético, que levamos muita coisa grande que ele não ia levar para a Europa. Tinha os filmes que tinha que produzir, etc. Aí voltamos e ele falou isso tudo para o Blairo Maggi, tudo que ele viu para o Blairo Maggi dando. Aí eu disse para o Blairo, agora o senhor tem que ir e falar com ele pessoalmente. E pedir que pôs 1 bilhão, isso, aquilo. Agora não fala que o senhor é político, fala que o senhor é empresário, emprestado para político. Perfeito. E fomos, né? Marcamos a audiência, o João recebeu. E o Blairo foi assim de uma coisa, eu disse, olha, o senhor tem que falar um pedaço do que o senhor já fez da vida para ter a credibilidade
do que o senhor vai propor no esporte, porque o senhor já tem a credibilidade da sua vida pregressa. E o Blairo foi assim, perfeito. Estava o Yuri, mais um ajudante de ordem, um militar da época, eu não me lembro o nome. Deve ser Elmar Novak. Não, não era esse, era um Ou outro. o coronel Alexander Maia. Esse aí, eu acho que era esse. Acho que era. Então, o João chegou para ele e disse assim, olha, eu vou me dedicar a isso. Falou para o Blairo, eu vou pedir para o nosso presidente da FIFA, o Blatter, colocar Mato Grosso e colocar a Amazonas. E despedimos e pá. Eu vou dar para você o que aconteceu no meio. Eu vou ser sintético, mas aconteceu e é importante isso. Claro. Porque dá razão... Isso porque a técnica está pedindo para chamar o break comercial, mas vale a pena esperar um pouquinho. Vamos dá lá. razão à introdução que eu fiz. O João levou realmente o material, foi para a Suíça, entregou para o Blatter e ele falou a importância da Amazônia e do Pantanal. Dois ecossistemas. Dois ecossistemas. Mas o Cerrado O Blairo sorriu e disse, claro, João, vamos fazer isso. O João me contando, quando ele retornou dessa viagem. Vamos, chamou o secretário-geral, que veio várias vezes a Mato Grosso, e disse, o João está nos propondo colocar Mato Grosso, porque... E friamente o secretário, eu vou lhe trazer uma carta do presidente da CBF. E o presidente da CBF mandou um relatório daqueles que, produzido aqui, ele veio aqui, foi ao Amazonas, que concluía Goiás e Santa Catarina. Pela logística. Diante disto, o Blatter disse, João, aí o João leu, tá, tudo bem. O João disse, bom, Blatter, está nas suas mãos, eu já fiz esse pedido. Blatter, João, me dê tempo, eu vou conversar com o presidente da CBF. Um detalhe, o presidente da CBF podia discordar de todo mundo, menos o João Velange. Claro. Então, aí o João, olha, vem até aqui que eu quero conversar com você. Aí fui lá. Ele falou isso aí. Depois, ele também me telefonou, dizendo que ia em Paris encontrar o Blatter. E o Blatter disse, falei com o presidente da CBF, disse, o senhor é que manda, o senhor faz o que o senhor quiser. Pronto. Então, nós vamos te atender. Foi a hora que ele pediu para Manaus e Cuiabá. Então, você nota aí Cuiabá e Manaus. E voltou. E escreveu uma tal da carta. Foi polêmica? Polêmica. Essa carta, naquele momento, eu não podia... Vamos falar dessa carta, Bonilha? Mais Logo tarde. após o nosso Tá break comercial, senão a técnica aqui vai me cortar o pescoço. De volta, Comando Geral, uma entrevista de sexta-feira bastante especial com Agripino Bonilha Filho, esta eu costumo chamar de lenda viva da política mato-grossense. Está sendo um bate-papo muito bom, muito legal. Bonilha está emocionado, eu conheço bem o Bonilha, vejo nos olhos dele como ele trata dos assuntos com paixão, né? E eu queria, Bonilha, que você relatasse para a gente o episódio da famosa carta, e você já colocou isso já em outras oportunidades e tal, então não há nenhum problema. O que houve com essa questão da carta, que sugeriu-se que sabíamos, ou que as autoridades sabiam-se já antes do sorteio que poderia ser Cuiabá, quando na verdade você já explicou que o documento era genérico, ele não especificava. Não, realmente o João me mandou uma carta otimista dizendo que as proposições que ele fez ao Blatter, o Blatter recebeu com muito positivismo. Mais ou menos isso é a carta.
Mas mesmo assim, eu achava que era uma carta que não podia ser divulgada, porque provocaria reação contrária, tanto de Campo Grande como de todas as cidades que estavam disputando, né? E com isso, nós, num dia que o Blairo Marques esteve no centro de eventos, eu estava lá, e encontrei-me com ele e disse: Blairo, eu quero mostrar essa carta para lhe dar força para dar continuidade ao seu trabalho em prol da Copa. Agora, se o senhor divulgar isso para sua esposa ou para outra pessoa, pode haver uma reação e isso aí acabar não acontecendo. O senhor quer ver? Eu quero. Aí mostrei para ele, ele leu. Leu e pode perguntar a ele que ele vai responder. Era uma proposição simpaticíssima de uma ideia. E esse foi o fato gerador. O João, à época, foi para esse encontro de uma ilha, etc., que a FIFA anunciou, inclusive Cuiabá. O prefeito Wilson Santos queria ir junto, queria me levar junto, e acabou não realizando essa viagem. E eu disse para o Wilson que nós éramos sérios candidatos e que eu apostava em Cuiabá. E que eu até tinha uma carta que me dava essa esperança. Essa parte, ele acabou divulgando que tem uma carta, isso eu digo, não pode ter carta. Quase etc. Queimou, né? Ô, Bonilha, João Avelange é um ícone do esporte, especialmente do futebol mundial. Comandou a mais poderosa instituição do esporte no mundo, que é a FIFA. A sua relação com ele me parece bastante intimista, né? Familiar. De forma resumida, como que é essa ligação? Ele é seu compadre? Na realidade, ele era muito amigo do meu pai. Foi uma grande herança que meu pai me deixou, foi essa amizade. E meu pai falecendo, o João providenciou tudo, ficou junto do meu pai até os últimos momentos, etc. Ele era uma amizade muito forte. Logo depois eu fui para o Rio de Janeiro, estudei lá e saía junto, quando o Avelange estava no Rio, eu saía da casa do Avelange, ele tinha um apartamento no Leblon. E eu pedi que ele me crismasse. E ele me crismou numa igreja do Rio de Janeiro. E foi padrinho do Pineto, de batismo, quando o Pineto nasceu, e foi o padrinho de casamento da Gabriela. Você tem quantos filhos, Bonilha? 4 filhos. Pineto, Renato. Grande abraço no seu coração, meu amigo, querido, a gente sempre troca mensagem, é de uma educação infinitamente, vou dizer assim, qualificada, né? Porque o Pineto é uma pessoa que, se alguém tem qualquer diferença com o Pineto, não está bem da cabeça. Porque o Pineto é um cara sensacional, um músico de mão cheia. Muitos jingles que a gente vê pelas TVs, pelos rádios, músicas lindas, aí, composições, passaram pelas mãos e passam pelas mãos do Pineto. Dos seus filhos é o que eu tenho mais intimidade e mais conhecimento. Então é a Gabriela, o Pineto, o Renato e Luciana. Bonilha. Renato é advogado. Renato é advogado. E Luciana, que é a psicóloga e trabalha na Secretaria de Segurança Pública. Muito bem. Quais desses foram batizados por João Avelange? O Pineto. Pineto. Quando João Avelange estava já muito doente, enfim, eu posso estar errado, mas eu me recordo que eu li na imprensa que o senhor o visitou. Na realidade, é o seguinte, o João teve... Antes de ser presidente, ele viajou muito para pedir os votos que ele ganhou. E na segunda fase, como presidente da FIFA, ele também se ausentava muito do Brasil. Toda vez que eu sabia que ele estava no Rio de Janeiro, eu ia lá fazer uma visita para ele. E quando ele esteve doente, eu teve os aniversários dele, eu tenho fotografias com a família dele, todos os aniversários dele, de 100 para cá, principalmente, né? Não, de 80 para cá.
Então eu tinha o João como pai, eu gostava tremendamente do João Avelange. E ele retribuía isso, eu sabia que ele gostava da minha família, gostava de mim, gostava muito do Piné, do Renato. Esse foi o laço mais importante, o amigo mais importante que eu tive na vida. E que eu tenho certeza, a Copa do Mundo em Cuiabá e essa herança que nós tivemos aí, de mobilidade urbana e tudo, passou muito por você, Bonilha, e por essa relação que você herdou de herança do seu pai. Eu tenho certeza que nessas visitas que você o fez, quando já muito doente, foi até em retribuição ao carinho que ele teve, né, com seu pai. Bonilha, você foi fundador, se não me falha a memória, foi professor da cadeira de economia, se também não me falha a memória, e foi fundador, um dos fundadores aí do Corecon, Conselho Regional de Economia. Conta pra gente um pouquinho da história de como nasceu o Corecon, a sua participação nessa instituição tão importante. E vai um recado aqui, viu, Evaldo? Você que é o presidente do Corecon. Meu registro está lá para ser deferido, vai fazer já 20 dias, e eu tenho que assinar meus projetos, meu amigo. Por favor, acelera com a sua equipe. Aí a aprovação do registro do Éder Moraes como economista. Porque aqui, ó, já está o registro de administrador de empresas. E o meu do Corecon está dependendo exclusivamente de uma plenária de vocês aí. Não só meu, como de uma montanha de gente, pelo que eu vi lá. Mas como é que é a questão do Corecon na ótica de Bonilha? Nós trouxemos para a Secretaria dos Comércios 4 economistas, inclusive um dos que permanece em Cuiabá, tem uma família linda, que é o Aldo Romani. Muito meu amigo. E ele foi um colaborador da nossa atividade dentro da Secretaria, estupendo, primordial. O Aldo, primeiro, a criação da associação, também nós procuramos reunir os economistas que estavam na minha secretaria, na Secretaria de Planejamento, e criamos a Associação dos Economistas. Precisávamos do sindicato. Eu agora vou fazer uma injustiça, porque eu esqueci o nome, de um economista brilhante, que não foi o primeiro presidente do Conselho, não sei porquê. Ele mudou-se para Campo Grande, já faleceu, mas este rapaz foi por conta própria 3 ou 4 vezes a Brasília para resolver o problema do sindicato, e conseguiu. Então, instalamos o sindicato. Eu fui membro dos conselhos do sindicato. E depois do Conselho de Economia, porque o nosso conselho era em Goiás. Também o desdobramento foi um esforço desse rapaz. Ele trabalhou muito, nós demos muito apoio a ele como secretário, mas foi dele a razão de ser desse conselho aqui em Mato Grosso, esse desdobramento, que ninguém estava se interessando. Esse rapaz deu guarida, nós ajudamos ele, mas ele teve seu mérito. Eu vou ter que descobrir esse nome para passar para você. Aí, quando nós fundamos o Conselho de Economia, um dia eu cheguei e disse assim, nós precisamos de uma sede própria. Eu me proponho a ser 2 anos presidente desse conselho e construir essa sede. E sabe você que o conselho nunca teve receita, não? A receita mal dava para pagar energia elétrica. E nós conseguimos, com o governo do estado, aquele terreno, assumimos o terreno, todas as empreiteiras da época nos forneceu o material que eu precisava cada fim de semana. E os economistas daquela época entravam com o recurso das suas possibilidades. Era R$5, R$50, R$200, R$500, mas cada um dava para pagar a mão de obra. E com isso, nós construímos, sem um tostão do Conselho, o que está lá com os móveis. Aliás, os móveis foi o governador
que faleceu... Fragelli, Pedro Luciano, Bezerra, Frederico Campos. Frederico Campos. Aliás, hoje, 2h da tarde, estreia o programa Éder Moraes Fatos e Versões, Éder Moraes Lembranças, e a primeira entrevista histórica, porque se trata de arquivos pessoais, é com Frederico Carlos Soares de Campos. E também nessa esteira tem uma entrevista que eu fiz com Agripino Bonilha Filho há 12 anos atrás. Vamos lá. Mas aí eu fui ao governador, ao prefeito da época, e peguei de carro, ele foi conhecer, lindo conselho, mas sem nada dentro. Digo, o senhor não podia colocar os móveis aqui por conta da prefeitura? Isso não é particular, não é meu, isso aqui é do Conselho Regional. Ele fez. Ele arranjou um recurso, quanto vai custar? Tanto ele repassou esse recurso de auxílio e nós colocamos. Os móveis estão até hoje lá, o Conselho está até hoje lá, fruto desse esforço gigantesco. 2 anos depois eu saí porque não tinha mais o que fazer. Muito bem. Pois não. Não, daí teve um lado muito positivo também da vida dos economistas aqui, é que o Aldo Romani me visita, faz uma visita num domingo com vários economistas, todos eles se propondo a trabalhar de graça em quê? O governador anterior, Fernando Correia, criou a Faculdade de Economia, mas não fez dotação orçamentária. Aqueles economistas queriam fazer o vestibular, dar as aulas e a gente conseguiria um espaço de graça, e conseguimos com a Escola Técnica Federal, e funcionar e propor para o 2º ano já um orçamento para a funcionalidade do... Eu achei ótima a ideia, eles queriam que eu conduzisse, por ser secretário de Estado, ao Pedrocian. Pedrocian topou na mesma hora e disse, quem vai ser o diretor? Eu disse, vamos achar, são vários economistas de valor, eu não conheço nenhum, só conheço você. Eu acabei por esse raciocínio, por livre e espontânea ser pressão. O primeiro diretor, e o meu vice-diretor, o Aldo, que depois me substituiu, como me substituiu na Secretaria de Indústria e Comércio. Então, e o Aldo sedimentou a faculdade. Muito bem. Bonilha, foi 1 hora de bate-papo aqui que a gente não viu o tempo passar, né? E eu queria terminar isso aqui, vou te mandar uma cópia do programa para você, para sua família, para suas redes sociais, enfim, vou mandar pelo Facebook e vou mandar também no YouTube. Eu queria que o Serginho colocasse uma foto do Bonilha com toda a família dele, se for possível aí, Serginho. E eu queria, Bonilha, que você fizesse uma homenagem a esses que estão aí, que faz parte da sua família. O que você tem a dizer a estas gerações que estão ali representadas, né? Que legado Bonilha deixa para os seus netos, bisnetos, filhos? Olha, o maior legado da minha vida é isso aí. A minha companheira, Wanda, meus netos, meus filhos, minhas noras, todos eles fazem parte do meu sangue que circula no meu coração. Eu queria agora uma foto específica para a gente encerrar, daquela que é a companheira de vida. Todas as vezes que eu ligo para o Bonilha, se for 2 da manhã, se for meia-noite, se for 10 horas da manhã, ela está do ladinho dele ali, que é a dona Wanda. Que mensagem você deixa para essa senhora e para esse bisneto, que já é o reflexo dos frutos que você está deixando aqui? Olha, Deus me deu muita coisa, mas a mais importante coisa que Ele me deu entre meu pai e minha mãe foi a minha mulher, minha companheira Wanda. Desculpe dizer, pode ter igual, mas mulher ideal como ela são poucos. É a mulher mais sensacional que eu conheço, é a mais extraordinária companheira que alguém pode sonhar em ter na vida. Eu tenho. Muito bem. Dona Wanda, um beijo para a senhora, um grande abraço.
a todos os filhos do Bonilha, netos, bisnetos, também um grande abraço aqui do programa Comando Geral, com Éder Moraes. E nós vamos ficando por aqui. Logo mais à tarde tem estreia de programação nova aqui na TV Cuiabá. À noite tem os reprises. Segunda-feira, o prefeito Emanuel Pinheiro confirmou a presença aqui. Vai ser uma entrevista quente, vai ser uma entrevista bombástica, você não pode perder. E eu quero mais uma vez, Bonilha, agradecer a sua presença, o seu pronto atendimento de vir aqui. Eu sei que você está ficando mais enchapada do que em Cuiabá, deslocou para cá, enfim. Então, meu agradecimento, minha admiração. Você, Bonilha, era a pessoa na qual, dentro da minha gestão, frente à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, era o meu arrimo, era o meu apoio, era onde eu buscava o equilíbrio da velocidade que precisava ser imprimida para que as coisas acontecessem, mas também da serenidade de não atropelar o devido processo legal, né? Então, você comandou o voluntariado, a questão do turismo, ajudou a divulgar. Você foi peça fundamental na engrenagem da Copa do Mundo e desse legado que vai ficar para a posteridade da grande região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, em especial em todo o estado, com outros programas que a Copa do Mundo acabou ajudando, como o MT Integrado, duplicação de rodovias, enfim. Meu amigo Agripino Bonilha Filho, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, obrigado. Esse programa faz parte do meu currículo. É isso aí.